E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo do maior de Minas. Essa é a capa, nação, de mais um conteúdo, mais uma semana se iniciando aqui na paz do nosso Senhor Jesus, então já vamos deixá-los atualizados nessas primeiras horas, tá? Porque tem algumas coisas interessantes pra gente poder trazer por aqui, beleza? Antes de mais nada, já peço aquele likezão sempre humilde, Nação Celeste, beleza? Meta de 600 joinha, conto com a sua ajuda, hein? Se inscreva, comenta, compartilhe e também seja membro do canal Cruzeiro Nostalgia, ajude este trabalho, eu peço também aqui de maneira bem encarecida, bem humilde. Vamos lá, sem enrolação, primeira info, nação, quero repercutir com vocês aqui uma entrevista do Lucas Silva ontem, né? Ele que falou ao pessoal da Itatiaia, a Samuca TV, de uma maneira muito emotiva, bem emocionado, literalmente vai às lágrimas, né? Falando desse momento do Cruzeiro e tudo que ele passou, né? Vou abrir aspas aqui pra ele, tá? Vamos lá, ó. Até me emociono de falar, né? Perguntado sobre esse momento do Cruzeiro, porque já vivi tudo nesse clube, de comemorar títulos, de perder títulos, de altos e baixos. Quem é do bem, quem trabalha, se dedica, faz tudo certo, uma hora a chave vira e as coisas funcionam. Respeito muito essa camisa, amo esse clube, amo jogar com essa camisa, está dando tudo certo. Palavras aí do Lucas Silva, ele fala, né, outras coisas, tem outras aspas, né, mas gostaria de destacar aqui, principalmente essa, o Lucas Silva que realmente vive um momento encantador com a camisa do Cruzeiro. Se você usar óculos, talvez você não enxergue o Lucas Silva, talvez você enxergue o Pirlo. As brincadeiras à parte, o Lucas Silva tá jogando demais. E aqui, nação, ainda sobre o jogo de ontem, trazendo uma informação sensacional do Datafute. Olha só isso aqui, nação. Gabigol, ontem, teve 2 assistências, certo? E acertou 23 passes. Dos 23 que ele tentou, ele teve 100% de aproveitamento. E teve alguns passes não fáceis. No ator, ele deu 2 assistências, né? E isso, esses números, esses dados, esse combo, faz com que pela primeira vez um jogador tenha uma partida de pelo menos 2 assistências, ou seja, o cara pifou 2 vezes, forçou alguns passes e ao mesmo tempo, com mais de 20 passes, ele teve 100% de aproveitamento. O Gabigol fez história ontem, né? Inclusive, até tem um videozinho aqui que eu queria destacar de alguns lances dele no jogo. Você percebe que realmente o Gabigol participativo, um Gabigol construtivo, fazendo o Cruzeiro jogar. Não apenas as 2 assistências, mas o Gabigol, de uma maneira geral, brigou, voltou pra ajudar nessa construção. Olha o passe que ele deu pro Marquinhos, rapaziada. Realmente o Gabigol fez uma partidaça. E esses são os passes dele, ó. Você pode ver, não tem passe ali meia boca só não. Não é aqueles passinhos de lado do Rodri, né, do City, que tem lá 90 passes no jogo, 120 passes no jogo, mas 80 e pouco é passinho de lado. Não, é passe aqui, ó, pra frente, né? Passe aqui, ó, na diagonal, em profundidade, pra dar assistência. Tá jogando muito o Gabigol. E a pergunta que eu fiz ontem eu faço a vocês. Vocês sabem que no time do Cruzeiro, do meio pra frente, temos Lucas Silva, Lucas Romero, Christian de um lado, o Wanderson do outro, Matheus Pereira e Caio Jorge, ou Gabigol e Caio Jorge. Hoje, seu titular, Gabigol ou Matheus Pereira? Os dois não, rapaziada. Para os dois entrar em um contexto de jogo muito específico. É um ou outro. É assim que joga o nosso Leonardo Jardim. Sem pipocar, sem muretar, comenta qual dos dois, por exemplo, contra o Palmeiras. Qual dos dois seria o seu titular? Opine. Falando no jogo contra o Palmeiras, nação, deixa eu trazer algumas informações aqui, tá? Que eu necessito compartilhar com vossas pessoas, tá? Preciso falar aqui de jogadores que estarão ausentes dessa partida. Pelo lado do Cruzeiro, Vidalba tomou o 3º cartão amarelo, né? Matheus Pereira estava pendurado, tomou o cartão, ficou fora do jogo contra o Fortaleza. Tínhamos mais 4 jogadores pendurados, agora restam 3, porque o Vidalba tomou um amarelo, também está fora do próximo jogo, nesse caso, repito, contra o Palmeiras. Então, provavelmente Jonathan Jesus e Fabrício Bruno farão, né, a dupla titular
contra a equipe palmeirense na defesa. Beleza? Só que aí a gente tem uma notícia muito boa, né? Temos uma grande informação vinda de lá, do outro lado. Porque se a gente perdeu o Lucas Vidalba na zaga, o Palmeiras perdeu Murilo e Gustavo Gomes. A dupla titular tomou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e fica de fora do confronto contra o Cruzeiro. Não viaja para BH. É uma boa notícia, nação. Não tem como falar aqui que não olha muito isso. Cara, rapaziada, a dupla titular da defesa menos vazada do campeonato tá fora. Vai jogar provavelmente, aí os palmeirenses que acompanham o canal comentam, eu acho que deve jogar o Bruno Fux, ex-Frangas, e o Mikael, da base das Frangas. Então, já dá pra dizer que a dupla, né, de zaga, o nível, né, desses caras vai ser bem diferente, né, inegavelmente. Então, já projetando um confronto que devemos ter aí, né, o Mineirão para pelo menos 60 mil cruzeirenses novamente. Para finalizar, nação, o assunto Cruzeiro e Fortaleza, deixa eu trazer aqui o Vojvoda. O Vojvoda, rapaziada, ele meteu louco depois do jogo contra o Cruzeiro. Foi pra coletiva e falou isso daqui. Ele só falou isso daqui e foi embora. Ele meteu louco. Mira, voy a empezar a falar eu, entendido? Voy a empezar a falar antes que você faça uma pergunta. ¿Sí? Hoje não estou em condição de falar. Entendido? Eu não tenho, ¿sí? O vontade de falar, de a ver qué aconteció, para qué. ¿Entendido? Eu me presento aquí por respeto a vocês, ¿sí? Por respeto a torcedor. Si tu torcedor quiere saber algo, ahí está, lo que se vio dentro do campo es o momento que estamos viviendo agora. ¿Entendido? É a primeira vez que faço esto, mas eu sinto essa necessidade. Que mais vou a falar? Não posso falar outra coisa. Tamo? Boa noite. Rapaziada do céu, o que aconteceu ontem pesou pros caras nesse nível aí, né? É óbvio que o Fortaleza vem num combo gigante, né? Goleada pro Vasco, 3-0. Eliminação na Copa do Brasil pro Retrô no meio de semana. E aí, na outra rodada, recebe o Cruzeiro. Toma um vareio de bola no primeiro tempo. O Cruzeiro amassou. E aí, no segundo tempo, né? O Cruzeiro volta com uma outra postura. O Fortaleza consegue até criar ali algumas chances, mas o Cássio trabalha uma vez só, que eu me lembro. Então, assim, rapaziada, o sapeca, de uma maneira geral, que o Cruzeiro deu no Fortaleza ontem, ocasionou isso daí, viu? O Vojvoda meteu o louco, falou, eu não vou falar, não é momento, não quero saber se é respeito ou desrespeito, é o que eu vim falar, é isso daí só, que eu não vou falar. Mas tá aí, achei legal registrar pra vocês. E aí, nação, pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, eu preciso falar com vocês sobre o Marquinhos, né? Porque o Marquinhos, digamos que fez talvez a última partida com a camisa do Cruzeiro nesse jogo contra o Fortaleza, onde ele foi titular. E aí é o seguinte, né? Pra quem de repente tá por fora, o Marquinhos, se ele alcança uma determinada quantidade de partidas com a camisa do Cruzeiro até o dia 30 de junho, ou seja, até o final do mês que vem, o Cruzeiro é obrigado a comprar o jogador. São mais de 20 milhões de reais, não por 100% dos direitos econômicos, é por uma porcentagem inferior, mas é mais de 20 milhões de reais, tá? O Cruzeiro é obrigado a comprar, tá em contrato. Então, até esse jogo contra o Fortaleza, ele poderia ter usado mais uma vez. Se ele for usado mais duas, o Cruzeiro é obrigado a comprar. E aí, o Marquinhos está pendurado, né, esperando esse último jogo para ser utilizado, há uns 5, 6 jogos. Teve jogo que nem relacionado ele foi. E aí, rapaziada, é onde você vê quando o seu treinador ele é gênio. Quando o treinador ele é diferente, vai, né, pra não me empolgar tanto aqui, quando você vê que você tem na comissão técnica um cara diferente. Olha só isso daqui, né? Leonardo Jardim, após o jogo, ele citou, né, essa questão envolvendo o Marquinhos e o porquê da utilização. Abre aspas. O Marquinhos é um jogador que gosto, que tem atitude extraordinária. Sabia que não tinha gasto a última bala. Tínhamos conversado de uma hipotética, né, de uma hipótese dele jogar de início. Então, assim, há pelo menos umas 3 semanas, o Leonardo Jardim deixou o cara em stand-by e falou o seguinte pra ele: irmão,
você vai jogar mais uma vez com a camisa do Cruzeiro. Talvez você jogue mais jogos, mas aí vai depender de um acordo, um novo acordo entre o Cruzeiro e o Arsenal, que é o clube que ele pertence. Mas você tem mais um jogo para poder jogar e você deve jogar começando. Um jogo que eu vou guardar para você, que vai servir com as suas características. E aí ele guarda o Marquinhos contra o Fortaleza, em um jogo que era necessário pela ausência do Wanderson, mas que casou demais com as características do Marquinhos. O Marquinhos ontem, ele poderia ter saído de campo com gol, com assistência, ele falhou muito, né, na decisão final. Mas o que o Cruzeiro jogou, né, para ele em aspecto de criatividade foi algo bizarro. O Marquinhos, assim, rapaziada, acabei de mostrar aqui os vídeos do Gabigol, as participações dele. Só nesse vídeo teve 3 pifadas do Gabigol pra ele em profundidade. Era um jogo para o Marquinhos, que casava com as características de jogo do Marquinhos. E o Léo Jardim ter essa sensibilidade, ter, sabe, esse time, ter essa visão, rapaziada, mostra que o Cruzeiro está em boas mãos. Então, assim, além de elogiar o Jardim por isso, preciso comentar: última bala utilizada, último jogo do Marquinhos com a camisa do Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro entre em algum acordo com o Arsenal, prorrogue o contrato, mude essa cláusula aí de obrigatoriedade, caso ele jogue mais uma vez, aí vida que segue. Beleza, nação? Mas bora ver cenas dos próximos capítulos envolvendo esse assunto. Quando tiver, a gente traz pra vocês. Fechou, nação? Acho que eu encerrei aqui também, né, com vocês. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, tem um último vídeo aqui que eu queria trazer pra vocês, pra mim finalizar o conteúdo. Não tem nem a ver com o Cruzeiro, mas eu gostaria só de dar uma provocada, tá bom? Não é nem provocar o Atlético, não, mas provocar o assunto grama sintética. É desse jeito que eu vou finalizar o vídeo, tá? Já vou até tirar minha carinha feia aqui da tela, beleza? Chegou até aqui, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha. E a minha provocação é a seguinte: Yuri Alberto no último sábado teve uma lesão séria, deve ficar fora aí quase 3 meses. Tipo assim, rapaziada, um cara que poderia ser convocado hoje, né, pelo Carlo Ancelotti, tomar uma lesão dessa, cara, que baque, né? E o Corinthians precisa muito dele, né? E aí ele se lesiona onde? No tapetinho, lá na grama das frangas, naquela grama que não é grama, né? Aí teve um torcedor que levantou essa questão aqui, ó. Do jeito que o pé dele, no caso do Yuri Alberto, ficou preso quando pisa, com certeza a grama de plástico não deve ter nada a ver, ou seja, uma ironia. Vou dar play no vídeo, você opina e eu finalizo o nosso vídeo.